Olá, meus queridos! Salve! Sejam bem-vindos a mais um Elias Responde. Já deixa o seu like no vídeo. Se você é novato por aqui, se inscreva no canal. Será um prazer ter você por aqui, acompanhando tudo de melhor para a sua preparação e conhecimento acerca da nossa querida e amada língua portuguesa. Dessa vez vou começar diferente, vou começar com uma pergunta de sacanagem. Marla Maciel, Elias, você é fitness? Não sou fitness, tá? Eu tento comer um pouco melhor, eu tento praticar atividades físicas regularmente. Quando iniciou o período da quarentena, ali no mês de março, eu até tive uma rotina boa de prática de exercícios. Isso durou aproximadamente uns 2 meses, com exercícios físicos praticamente todos os dias. Depois foi mais difícil manter. Confesso, acho que para todo mundo foi assim. Eu também tento equilibrar a alimentação, mas eu gosto muito de comidas pesadas, sobretudo comidas salgadas pesadas. Comidas doces nem tanto, mas comidas pesadas, salgadas eu gosto demais. É difícil manter uma rotina fitness, parabéns aos que conseguem. Pergunta da Vanessa Rosalém. Quantos argumentos desenvolver em uma redação de 20 linhas da banca IBFC? Eu acredito que você esteja falando quantas bases de defesa ter para fazer a composição de um texto dissertativo em 20 linhas. Eu recomendo 2. 2 bases de defesa ou 2 argumentos. Você apresenta essas 2 bases de defesa ou esses 2 argumentos na introdução. O primeiro argumento, a primeira base de defesa, vem para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. A segunda base de defesa, o segundo argumento, vem para o segundo parágrafo de desenvolvimento. E na conclusão, você faz aquela retomada gostosa da introdução e, se o tema permitir, obviamente, faça uma proposta de intervenção. E aí você faz a composição da sua redação discursiva. Aliás, eu digo até mais. Mesmo que você vá além das 20 linhas, eu recomendo que você tenha por base nos seus treinos 2 argumentos, 2 bases de defesa. Às vezes, quando dá 3 bases de defesa, até porque é melhor que você tenha 2 bases de defesa, 2 argumentos bem detalhados, bem explicados no desenvolvimento, do que 3 meia boca. Baco TG perguntou o seguinte: professor, estou tendo uma dificuldade brutal em compreensão e interpretação. Qual é a dica? Treino como se não houvesse o amanhã com provas de concursos públicos. Por isso, o texto da semana toda segunda-feira às 19 horas. Beleza? É muito treino para que você possa melhorar a sua aptidão, a sua capacidade de ler um texto e compreender. E não só isso, compreender o texto e extrair dele o que as questões perguntam. Beleza? Para isso, além do texto da semana, eu recomendo para você uma aula que eu fiz de análise de texto. É a minha aula mais famosa no YouTube. Eu vou deixar aqui nos cards para que você possa clicar e acompanhar essa aula, que nela eu revelo qual é a minha técnica de análise de textos. Então você vai fazendo por técnica, beleza? Treine muita técnica e principalmente paciência, tá? Não é de um dia para o outro. Legal? É um processo longo para que você possa aprimorar isso, até porque nós estamos tentando corrigir algo que não apareceu na sua vida hoje. Isso vem desde a sua escolarização. Fechou? Gilciane Conceição, por que você saiu da Secretaria de Educação do Distrito Federal? Foi o seguinte: eu nunca estudei para concursos públicos, beleza? Quando eu comecei a dar aula para concurso público, eu resolvi fazer algumas provas. Eu comecei a dar aula para concurso público em 2009, eu resolvi fazer algumas provas de concurso público para ver como é que era o ritmo de prova. Nessa, acabei passando na Secretaria de Educação, eram 500 vagas, eu fui o 381, 382. Resolvi assumir a época porque eu ainda estava na graduação, eu tinha um planejamento de comprar um apartamento, então eu resolvi assumir. Só que nunca foi o meu objetivo, apesar de o meu trabalho na Secretaria de Educação ter sido muito bom e a parte de trabalhar para o governo, a parte burocrática ser um porre, chegou no momento que eu falei, poxa, eu preciso dar um rumo para a minha vida, e esse rumo seria em torno do meu sonho. O meu sonho desde os 16 anos era fazer o que eu faço exatamente hoje, beleza? Então eu saí da Secretaria de Educação para correr atrás do meu sonho, cheguei ao meu sonho, beleza? Por isso que eu saí da secretaria. Cada um, claro, tem o seu objetivo de vida, tem as suas possibilidades. Eu naquele momento podia fazer isso, então eu pedi exoneração. Com 2 anos e meio de secretaria, nem cheguei a completar a minha estabilidade, fiz 5 fichas de estágio probatório, todas com 10 pontos, o que não quer dizer nada, até porque a avaliação de estágio probatório, como a maioria de vocês sabem, é uma marmelada. Pergunta agora da Silvana Oliveira: a IBFC é parecida com qual banca? Com a IBFC mesmo.
Brincadeira, o que acontece? O estilo de questão da IBFC, sobretudo em relação às alternativas, é bom que você estude na própria IBFC, porque tem aquele negócio de uma correta, duas corretas, nenhuma correta, então isso é legal ver na IBFC. Agora, em relação à cobrança dos assuntos, são questões muito isoladas, fora de contexto. Então, se você quiser ter um banco maior de questões para treinar para a IBFC, vai para a VUNESP, beleza? Porque na VUNESP você vai ter aquele tipo de questão gramatical isolada, beleza? Que vai aferir de você alguns conhecimentos gramaticais separadamente, sem aquela compreensão textual exagerada. Então, vai por esse caminho. Mas eu te digo uma coisa, a IBFC já tem um vasto banco de provas e, por isso, procure resolver cada vez mais questões da IBFC e não ficar comparando a IBFC com outras bancas, porque a IBFC já tem questão pra caramba. Dais Araújos, já sofreu algum preconceito racial? Sim, o último, inclusive, no ano passado, na loja da Vivara, só pra você ter uma ideia. Muitas pessoas ainda carregam, pelo amor de Deus, eu não vou compreender isso nunca, carregam a impressão de que o Brasil é um país sem preconceito, ledo engano, e ainda mais na faixa em que eu me incluo, porque o que acontece? Existem os negros. Negros são pardos e pretos. Eu sou um negro pardo. E muitas pessoas, quando pensam no preconceito, só pensam no negro preto. Aquele negro que normalmente aparece nas fotos, nos livros, e que muito comumente tem sido usado como artifício em diversas propagandas para parecer que aquela instituição é uma instituição que combate o racismo. Mas o grande detalhe é que a faixa parda, e isso já é reconhecido, ela acaba ficando um pouco fora das políticas voltadas ao combate ao preconceito. Mas, de todo modo, eu já sofri preconceito racial? Já. Ano passado, como eu tô te dizendo, sofri um na loja da Vivara. Tô falando a marca aqui, não importa. Já sofri outros preconceitos raciais na minha vida em outros momentos, em diversos ambientes. É notório que a minha cor, em alguns locais, ela chama a atenção, beleza? E ela chama a atenção justamente pelo diferente, ainda mais porque eu tive a oportunidade de estudar, fazer mestrado, tive a oportunidade de ser bem sucedido na minha profissão, então eu acabo transitando em alguns meios que normalmente não são tão ocupados por pessoas da minha cor, então, obviamente, isso traz uma estranheza, mas essa estranheza já não vem só da cor, já foi a cor, já foi a minha idade, porque eu comecei a transitar por esses meios muito cedo, então eu era muito novo, então parecia que eu não transmitia credibilidade, e além disso, pela minha origem e até pela origem da minha família, eu já sofri preconceito, e eu gosto de dizer isso. A pior coisa que existe no mundo é sofrer preconceito, porque você está sofrendo restrições sociais por algo de que você não consegue se livrar. Eu não consigo me livrar do fato de ter crescido na Ceilândia, eu não consigo me livrar do fato de ser um negro pardo, eu não consigo me livrar do fato de ser filhos de pais mineiros, eu não consigo me livrar do fato de que meus avós eram analfabetos. Lógico, todos esses fatos, muito pelo contrário, me enchem de orgulho, mas infelizmente a sociedade em alguns momentos não vê isso e é muito triste. Pergunta do Rickson9176, na oração Rita, vírgula, fale mais alto, o sujeito é Rita? Não, meu amigo, até porque eu tenho uma vírgula e não se separa o sujeito do verbo por vírgula. Inclusive, você complementou a pergunta falando o seguinte, poxa, como é que vai ser sujeito se existe uma vírgula separando o sujeito do verbo? A vírgula tá lá justamente para isso, para você saber que a Rita não é o sujeito. Rita é um vocativo, é a pessoa com quem eu estou falando. Ô, Rita! Fale mais alto. Qual que é o sujeito de fale? É um sujeito elíptico, esse verbo está no imperativo, fale você mais alto. Ou seja, Rita, fale você mais alto. É um sujeito elíptico, você, que faz referência a Rita, que é o vocativo. Então, qual é o sujeito? Sujeito elíptico, você, que faz referência a Rita, que ocupa a posição sintática de vocativo. Questão que confunde muita gente, viu? E a última pergunta, a melhor de todas, é do projeto Concursada 9-2019. Professor, como se pronuncia Enkipese? Ou melhor, a pergunta dela é saber se o correto é Enkipese ou Enkipese, com o E fechado ou com o E aberto. Vamos lá. Na língua portuguesa, a expressão que surgiu primeiro foi Enkipese-a, com a preposição a, beleza? Em que pese ao seu racismo, continuarei sendo feliz. Ou seja, a ideia de apesar do seu racismo, continuarei sendo feliz. Em que pese ao seu racismo, com a preposição a. Inclusive, nesse caso, só pode ser pese e não pesem, beleza? Essa foi a expressão que primeiro surgiu na língua portuguesa. Em que pese a. Perfeito? Até então? Esse pese,
ele vinha de pêsames, e por isso P. Só que, óbvio, a língua evolui, a língua avança. E houve uma associação dessa expressão com o verbo pesar. E ao fazer a associação com o verbo pesar, surgiu na nossa língua, hoje já considerado correto, o em que pese. E o que é o em que pese? Da associação com o verbo pesar. Sem a preposição a, é necessário haver a concordância. Em que pese o seu argumento, em que pesem os seus argumentos, agora sem a preposição a. Com a preposição a, em que pese, sem a preposição, em que pese ou em que pesem. Massa, Elias, mas isso ainda não respondeu a minha pergunta. O que nós temos, então, na verdade dos fatos? Nós temos o seguinte: hoje é considerado correto tanto em que pese com a preposição a, em que pese sem a preposição, fazendo a devida concordância verbal. Beleza? E quanto à pronúncia, as duas pronúncias pelos gramáticos mais contemporâneos são consideradas corretas, uma vez que aquela associação com pêsames, ela está perdida. Tem muito mais associação com o verbo pesar, os próprios dicionários já fazem essa associação. O Aurélio registra que comumente há a pronúncia aberta no nosso idioma, então a pronúncia aberta não pode ser desconsiderada, ele não condena essa pronúncia aberta. O Segala não condena a pronúncia aberta, mostra que o registro mais antigo seria o registro fechado, só que no registro fechado também só havia, no registro mais antigo, só havia o em que pese a, com a preposição a. Nós evoluímos primeiro para a forma sem a preposição, com o verbo pesar, e com o verbo pesar a associação com pese, pesem é horrorosa, fica péssima, até foneticamente fica ruim. Em que pesem os seus argumentos. Fica bem melhor em que pesem os seus argumentos pela associação com o verbo pesar, beleza? Então, o que eu te digo? Primeiro, se você, para resumir a ópera, se você for usar pese ou pese, isso fica a seu critério, beleza? Eu, particularmente, prefiro a forma pesem, devido ao fato de ser um linguista sincrônico e não um linguista diacrônico. O que significa isso? Eu olho para a língua como ela está hoje, e não para a língua como ela foi há 200 anos. Eu olho para a língua como ela é hoje. E os gramáticos sincrônicos também olham dessa forma, que a forma pese, ela já é registrada. Ou seja, eu poderia usar tanto em que pese a, com a preposição, nesse caso o grande detalhe é só não fazer a concordância, em que pese ao seu racismo, continuarei sendo feliz. Ou em que pese ao seu racismo, continuarei sendo feliz. As duas formas vão ser válidas. Assim como, no caso, sem a preposição. Eu poderia colocar em que pesem os seus argumentos ou em que pesem os seus argumentos. As duas formas vão ser consideradas corretas sem a preposição, lembrando que eu preciso fazer a concordância. Grande detalhe, não crie confusão pelo pese, pese, e sim pelo detalhe. A preposição, só pese. Não há preposição, deve haver a concordância. Beleza? Precisamos olhar a língua sempre como ela é hoje e como ela será projetada. Fazer sempre regressões ao que já foi a língua é uma forma de tornar o nosso idioma cada vez menos acessível e menos compreensível. Fechou? E dessa forma acabamos mais um Elias Responde. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado bastante. Sobre esse assunto do em que pese, eu prometo inclusive que vou fazer um artigo porque dá muita coisa bacana a partir desse assunto e a dúvida de muita gente. Beleza? Não se esquece do like, não se esquece de se inscrever aqui no canal e até semana que vem. Beijão, até a próxima.